Estamos nos estúdios DBO recebendo Rafael Azevedo, gerente de produto da Alta Genetics. Rafael, a gente está no período de chuvas agora. E quais os pontos de atenção, os principais cuidados que os pecuaristas de leite têm que ter com o manejo da cria nessa época? Esse período de chuva é um período complicado, para os recém-nascidos, porque se a gente pegar o sistema de produção nacional, eles trabalham muito com o sistema de bezerreiros tropicais, onde o animal nasce e vai ficar ali num sistema argentino ou naquelas casinhas. E esse ambiente para um animal, um recém-nascido, ele é complicado, porque é muita chuva, muita umidade. Então a gente tem um recém-nascido com um umbigo que está ali, que não está curado ainda, e ele está muito susceptível, Ele está recebendo defesa através da colostragem, ele está se adaptando a um ambiente diferente, e se ele nascer num dia chuvoso, é muito complicada a temperatura dele, a regulação da temperatura. Então a indicação para esse período, acaba que para o ano inteiro, a gente tem uma área dentro da fazenda que a gente chama de berçário. O que seria isso? Uma área fechada, umas gaiolas suspensas ou um galpão fechado, onde eu consiga ter um ambiente correto para o bezerro, sem chuva demais, sem vento demais. E no Brasil a gente tem um problema sério que é temperaturas altas de manhã e temperaturas baixas à noite. Então o bezerro sofre muito com essa influência da temperatura, da excessiva umidade que vai ter durante o período de chuva e vai impactar muito no desempenho desse bezerro, principalmente aí nos primeiros 21, 30 dias de vida. E em relação a doenças que os bezerros podem ficar mais suscetíveis nessa época? A gente sofre muito com a pneumonia nesse período, porque o ambiente vai ficar muito úmido e esse animal vai sofrer muito com essa umidade, então as vias aéreas dele vai ficar complicado para esse animal conseguir ter um ambiente ideal para ele e fora que tende a ficar frio à noite também. Então a temperatura e essa umidade vai influenciar muito nas taxas de pneumonias. Só que a diarreia também tende a aumentar nesse período. E os problemas de umbigo. Por quê? A gente não consegue fazer a correta secagem do coto umbilical, porque mesmo que a gente aplique um iodo, esse iodo vai sair com a chuva. Então acaba que vai ficando muito úmido ali na região do coto umbilical, pode dar míase, uma bicheira ali no local, e a gente pode ter muito problema de falha na cura desse umbigo. Então diarreia, pneumonia principalmente, e falha da cura de umbigo são os problemas mais complicados nessa fase. E como que o produtor consegue contornar isso, tentar minimizar o problema? A primeira alternativa que ele vai ter que tomar é levar esse animal para um ambiente correto, que é um ambiente seco, fora da chuva, fora de vento. Então ele vai ter que ter um ambiente específico para esse animal, num galpão fechado, numa gaiola suspensa, num ambiente protegido. E além disso ele vai ter que redobrar o cuidado com mosca nesse período, que chuva também traz mosca, então aumenta a disseminação de doenças, como a diarreia. Então são vários problemas que o produtor enfrenta nesse período de chuva e que a bezerra sofre demais. Se a gente compara o desempenho dos animais que nascem nesse período com os animais que nascem no período mais seco, é gritante a diferença de desempenho, de doença, e de mortalidade principalmente. Então o primeiro passo é o ambiente correto. Exato. Acho que a partir do momento que a gente fornece o ambiente correto para esse recém-nascido, a gente já dá um pulo enorme na redução de doença, no aumento de ganho de peso e no desempenho como geral desse animal. Em relação à nutrição nesse período, tem que fazer alguma mudança? Como é um desafio grande, às vezes o produtor pode investir um pouco mais na quantidade de leite, de dieta líquida, seja um bom sucedâneo, seja um leite de qualidade. Então ele pode pensar em fornecer mais nutrientes para esse bezerro para ajudar um pouco do desafio. Mas a gente não consegue corrigir erro de manejo só através da nutrição, porque o desafio é muito grande, e não tem quantidade de leite que vai conseguir sanar o problema. Só que se esse problema existe, eu já melhorei o ambiente, uma outra alternativa é a gente melhorar ainda mais a dieta desse animal. A Alta tem um programa focado em cria, o Alta Cria, que está no segundo ano agora em 2018. O que vocês têm já de resultados desse ano preliminares? Como que o programa está evoluindo? Sim, o programa ele nasceu em 2017. A gente recebeu em 2017 em torno de 4.700 dados de bezerros nascidas em 2017. Esse ano a gente já está recebendo mais de 12 mil dados de bezerros. Então a gente está com um banco de dados bem valioso e muita informação. Hoje o programa ele trabalha com a parte de nascimento, a parte de colostragem, então a gente avalia se a bezerra foi colostrada com colostro em pó, se foi natural, se foi colostro descongelado, qual que é a eficiência desses colostros na fazenda, avalia o desempenho do animal e avalia a taxa de mortalidade, diarreia, pneumonia e tristeza parasitária.
Então a gente trabalha com, como se diz, os principais pontos que afetam a criação de bezerros. Nesse ano, os dados que a gente está acabando de avaliar agora em outubro, a gente já está vendo que o produtor tem um gargalo grande nos 30 primeiros dias. Incidências de diarreias muito altas, fazendas com em torno de 80%, 90% de bezerras com diarreia. Pneumonia também é o segundo problema dessas fazendas. E a tristeza, que é a doença transmitida, né, principalmente através dos carrapatos, tanto anaplasma e babésia, a gente vê que não é uma doença tão preocupante, porque o programa ele concentra na fase de aleitamento. E essa já é uma doença de pós-aleitamento. Então, diarreia e pneumonia seriam os grandes problemas e baixo ganho de peso, o que vai impactar na alta taxa de mortalidade. Tem fazendas grandes hoje com mortalidade de 10%. Né? Os Estados Unidos, que é o padrão ouro, indica para a gente aí 2% na fase de aleitamento. Então, se a gente pensar que de a cada 100 bezerras que nascem em uma fazenda, 10 estão morrendo, né, a gente tem que preocupar com esse número, porque não está certo e a gente não pode aceitar índices de mortalidade tão altas como a gente está vendo. E o que esses dados trazem para vocês, né, assim, o que mostra como que o produtor pode melhorar essa eficiência dele? Hoje os dados estão mostrando para a gente que a primeira decisão que o produtor tem que tomar é na colostragem. Então, o primeiro passo é investir numa correta colostragem, procurar alternativas. A gente tem alternativas hoje já no mercado que não existiam, como o colostro em pó. Tem que preocupar em tempo, em qualidade e em quantidade de colostro que essa bezerra está recebendo. Depois, ele precisa olhar para os números de desempenho. Porque o produtor hoje ele investe em muito leite, num bom concentrado, mas ele não avalia se a bezerra está respondendo. Então pode ser que o ambiente não está correto, pode ser que a escolha da dieta líquida não está correta, ou o concentrado. Então ele tem que olhar para esses números. Agora, uma janela grande que a gente tem que começar a investir é na questão da diarreia. Fazendas que estão aí com mais de 50% de diarreia, está passando da hora de começar a ver o que ela precisa fazer. A gente está mal acostumado em achar que toda bezerra deve passar por uma diarreia. A gente não pode aceitar isso. Se a gente olhar hoje, né, para suinocultura, para avicultura, a gente vê o cuidado na biossegurança que eles têm. Você não entra dentro de uma suinocultura de recém-nascido sem passar por todo um procedimento de higienização, de troca de roupa. Você entra no bezerreiro hoje de qualquer forma, você não preocupa se você está transmitindo doença ou não, você passa a mão no bezerro, passa a mão no outro bezerro. Os próprios colaboradores da fazenda saem de um setor de animais mais velhos e entram num setor de animais recém-nascidos. Então a gente precisa mudar muito o sistema de biossegurança dentro de um bezerreiro para a gente começar a melhorar esses índices, que não estão aceitáveis. E esse sistema, né, que você comentou de biossegurança, ele é viável tanto para pequeno quanto para médio e grande? Sim, às vezes a gente acha que é uma coisa do outro mundo, fazer um controle de biossegurança. Mas se você já começar a fazer um controle de quem está entrando dentro de um bezerreiro, você já está dando um passo enorme. Fazendas grandes que recebem muitas visitas, começa a restringir essa área. Não é um ambiente para ficar todo mundo entrando e pegando os animais. Então, tanto o pequeno produtor como o grande produtor, através de decisões simples, como usar uma base, por exemplo, de dióxido de cloro, que é um produto que a gente utiliza contra criptosporídeo, que é um dos principais causadores de diarreia em bezerro hoje em dia, você começa já a tomar decisões pequenas que vão impactar em toda a saúde da bezerra. Outro problema que a gente vê muito, erro na limpeza dos utensílios, mamadeira suja demais, balde sujo demais. Então é questão de higiene básica que a gente está precisando mudar dentro desses bezerreiros. Você comentou do ganho de peso, né, que também é um gargalo nesses primeiros dias. Como também mudar isso e qual que é o impacto final, né, desse ganho de peso abaixo do eficiente? Hoje a gente sabe, né, tá mais do que claro, que uma bezerra que vai bem vai ser uma vaca produtiva. Então uma bezerra que tem doença, uma bezerra que não ganha peso, dificilmente ela vai virar uma das suas melhores matrizes no seu rebanho. Então a gente tem que começar a entender que o quanto mais eu investir na minha bezerra, mais eu vou colher no futuro. E quando eu falo de ganho de peso, primeiro a fazenda tem que definir o que ela quer. Se ela quer um ganho de peso, por exemplo, de 800 gramas por dia, ela precisa ver se ela está atingindo isso. Se ela está satisfeita com esse ganho de peso, ótimo. Ela está atendendo, os animais estão entrando em idade de reprodução na época que elas querem, os animais estão parindo na época que elas querem. Agora, se eu tenho ganhos de 400 gramas por dia, animais ganhando 200 gramas por dia, está na hora de preocupar e ver o que ela pode fazer. A gente tem que olhar primeiramente para a instalação, para o ambiente. Não adianta resolver problema de sanidade, problema de instalação só com dieta. Está tudo ok, o animal não está ganhando o que eu quero, aí eu vou preocupar com a nutrição.
quantos litros de leite que eu estou dando, que tipo de dieta líquida que eu estou dando, se eu estou trabalhando com sucedâneo, é um sucedâneo de qualidade ou não, se eu estou trabalhando com leite, é um leite de descarte ou é um leite limpo. Então são pontos que a gente tem que preocupar. E o produtor esquece às vezes do concentrado. O animal está naquela fase de transição do leite para um concentrado. Então tem que fornecer um concentrado bom. Os animais têm preferência por um concentrado mais grosseiro, tem que ter no mínimo 20% de proteína, sendo que a gente já tem fazendas trabalhando com 22%, 24%. Então o produtor tem que enxergar para o bezerro como uma pequena vaca. Ele tem que olhar, estou fechando a nutrição da minha bezerra, estou dando um melhor ambiente. Então a gente tem que parar de achar que bezerro é uma categoria e vaca é outra. Tem que olhar para a fazenda como um todo e atender a exigência de cada animal de acordo com a categoria que ele está. O programa surgiu também para ter mais dados sobre esse setor, né, sobre a CRIA especificamente. Você vê isso melhorando, essa questão de anotar os dados, de uma gestão nas fazendas? Sim, algumas fazendas que estão em 2018 já estavam em 2017. E hoje é engraçado quando você olha para os números, né, o tanto que mudou. Fazenda que não anotava peso aos 30 dias, está anotando. Fazenda que não avaliava eficiência de colostragem, está avaliando. Então esse passo inicial, né, como a gente está no segundo ano, esse passo de conscientização da importância de coletar os dados, ele é assim, é a decisão, né, é o ponto máximo do programa. Por quê? Se a fazenda não coletar, a gente não vai ter informação. Então, a hora que a gente vê as fazendas coletando cada vez mais dados, né, exemplo, fazendas grandes que entraram, que, por exemplo, não avaliam a eficiência de colostragem, já falaram, ano que vem a gente vai coletar. Então, é bacana que a gente vê que a gente está gerando um estímulo. Né, e as fazendas estão enxergando esses números, estão enxergando o benefício de ter esses números coletados, e acredito que a cada ano do programa a gente vai ter mais informação e vai ter mais número para tomada de decisão dentro das fazendas. Você comentou do padrão ouro um pouco antes, né? Você pode explicar um pouco o que ele é e como que os números que vocês já têm estão se comparando? Sim, a gente tem a referência na produção de leite como Estados Unidos, né? São os maiores produtores de leite, são os mais eficientes. E eles têm um programa, né, que chama Gold Standard, que a gente traduz para padrão ouro aqui no Brasil, que é uma cúpula de pesquisadores, técnicos, que traçam metas de criação de bezerros. Então, eles têm um índice aceitável de mortalidade, um índice aceitável de ganho de peso, e a gente sempre olha para esses números com bons olhos, porque eles são referência na criação, na produção de leite, né, para a gente. Então, agora que a gente olha para esses números e a gente compara com os dados que a gente tem da Alta Cria, a gente vê que muitos produtores estão acima das médias dos Estados Unidos, o que é muito bom para a gente. Só que a gente tem muito produtor abaixo. Então a gente tem uma janela enorme para fazer esses produtores melhorarem e a gente também tem que dar parabéns para os produtores nacionais que estão acima da média de uma das referências nossas de criação de bezerro. Então se eu olho para uma fazenda hoje que tem 100% na eficiência de colostragem e o padrão ouro indica 80%, mostra que a gente está fazendo um bom trabalho sim no Brasil. E esse trabalho precisa ser divulgado, precisa ser conversado entre todos os produtores para a gente ver onde a gente pode melhorar e trazer cada vez mais os pequenos produtores ou até os grandes produtores que não estão alcançando essas metas para um padrão que a gente pode chamar de padrão ouro, daqui a pouco um padrão ouro nosso nacional. Então, os dados da Alta Cria também ajudam nisso, a criar um padrão brasileiro. Exato. O programa hoje ele está respaldado, né, por uma empresa, que é a Alta Genetics, só que a gente tem os nossos conselheiros. Então, hoje a gente tem em torno de 7 conselheiros, entre eles a gente tem a professora Sandra Gesteira da UFMG, a professora Carla Bittar da Exalc, o professor José Eduardo da Flórida, que são nomes referências para a gente. Então, se a gente tem uma empresa que está engajada em coletar, a gente tem um grupo de pesquisadores ajudando a dar um caminho para o programa. E a gente tem fazendas compromissadas e estão apoiando o programa. A gente tem tudo na mão para fazer aí uma referência nacional na criação de bezerras e nós nos tornarmos referência para outros países também. Um produtor que quiser, como que ele faz para tentar participar do Alta Cria? Sim, o programa de 2018, né, as inscrições já estão encerradas, que a gente está analisando os dados para agora em novembro. E a partir do final de novembro, o programa começa a receber novas fazendas e novos colaboradores. Então, a fazenda que tem um interesse, gosta de coletar dados, gosta de discutir números e gosta de ter informação, ela pode procurar qualquer um da Alta, qualquer representante, ou entrar no site da Alta Genetics e falar que tem interesse. E aí a gente faz um estudo junto com a fazenda, né, para ela apresentar o programa, mostrar as regras, os compromissos que a gente tem que ter para o programa e ela se tornar apta ou não a participar do programa para o ano de 2019. E, Rafael, tem mais alguma coisa que você acha importante colocar sobre esse momento
seja de chuvas para cria, e também o setor em si, né, que de repente o que falta para a gente ser ainda mais eficiente, além do que você falou? Hoje está muito claro para a gente que o produtor está pecando muito nos primeiros 30 dias. Se a gente pensar que a gente vai entrar agora, né, num período complicado de verão, que vai vir muita chuva, muita temperatura, a gente precisa mudar a mentalidade que esse bezerro não pode ficar sendo criado da forma que está. A gente vê uma tendência hoje de cada vez mais o produtor saindo do sistema tropical, que é o bezerreiro argentino ou as casinhas tropicais, para um sistema mais intensivo. Isso é muito interessante, porque a gente ganha muito, a gente dá um conforto para esse animal que vai trazer ganho de peso, menor doença e maior desempenho desse animal. Então, um produtor que está chegando aí a um período agora de desafio enorme, de muita mosca, muita temperatura e muita umidade, começa a mudar essa mentalidade, começa a preocupar mais com o bezerro que é um recém-nascido, principalmente nos 30 primeiros dias. Passou esses 30 primeiros dias, o animal vai estar mais preparado para os desafios do ambiente. E a gente tem que lembrar também que quem cuida da bezerra não quer estar debaixo da chuva, né? Ele quer estar num ambiente confortável. Então não adianta também a gente querer cobrar demais do nosso funcionário, do nosso colaborador, sendo que a gente não está dando um ambiente correto para ele também. Então a gente tem que entender que a bezerra precisa do ambiente bom, mas o funcionário nosso também tem que trabalhar no ambiente correto. E na chuva, debaixo de sol, não é o ambiente correto para ninguém. Não, nem para a bezerra, nem para o funcionário. Então se a gente começar a focar, né, a mudar, e principalmente os 30 primeiros dias dessa bezerra, os resultados vão vir e o produtor vai ficar cada vez mais satisfeito e o sistema vai se tornar cada vez mais rentável. Porque ninguém quer um bezerro de baixo ganho de peso, um bezerro doente, que não vai virar uma vaca produtiva no futuro.